Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens. Muito bom recebê-los aqui. Um episódio especial, diferente, talvez numa outra pegada, mas muito importante, até porque começamos o segundo semestre e, querendo ou não, para quem vive esse universo, tá num foco específico. Hoje nós vamos falar sobre Enem. Um pouco da prova, preparação, o universo que envolve todo esse exame, e para isso, obviamente, é muito melhor ouvir um especialista. Desde já eu agradeço a participação dele. Vou passar a palavra rapidinho, mas antes, um pedido do estagiário que é sagrado. Por favor, é muito, mas muito importante que você se inscreva no canal do Sapiens. É interessantíssimo que o YouTube reconheça isso aqui para entregar a outras pessoas, que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo aqui que tem gente trabalhando com muito carinho, tá? Então vai lá, inscreve-se agora. Antes que esse papo tá chegando agora, se você está chegando pelo nosso convidado, seja muito bem-vindo. Adoraria bater um papo com vocês aqui no Sapiens também. Arrasta uma cadeira, conversa com a gente. Inscreve-se, tem Sapiens no Instagram, tem Sapiens no Spotify também, se você for da galera do áudio, tá? No mais, queria que você recebesse aí com muito carinho o Peixoto, Anderson Peixoto. Isso. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. Eu que agradeço, Asley, o convite, né, para poder falar sobre um tema que faz parte do meu dia a dia já há muitos anos, né, desde enquanto somente professor de matemática, eu já era um apaixonado pela prova do Enem, né, sou extremamente fã dessa prova e cada dia a gente busca entender um pouco mais, não somente o processo do Enem, mas também de como o aluno deve se preparar para essa prova e também, que pode ser tema já de uma próxima conversa nossa sobre o SISU. Sim. Né, que é extremamente importante, na minha função de coordenador pedagógico, acompanhar todo esse processo. A gente começa a acompanhar o aluno desde o momento do aprendizado, da aprendizagem de conteúdos, depois de conhecer a prova, estratégias de prova, como fazer essa prova e, na sequência, de como ele usar essa nota no SISU, no FIES ou até mesmo no ProUni. Nada de qualquer jeito, né? Tem uma estratégia para tudo. O trabalho é muito processual, né? Então, assim, não adianta o aluno já querer começar como agora eu vou sentar e fazer a prova. Não. Primeiro, o aluno precisa realmente conhecer os conteúdos, as áreas do conhecimento. Ainda se fala muito pouco em competência e habilidade e se preocupa muito ainda com conteúdo. Né? Nós tivemos... o Enem, ele não nasceu nesse formato. O Enem, ele começa lá no final da década de 90, depois ele sendo somente um exame nacional do ensino médio para medir realmente como os alunos estavam saindo das escolas brasileiras, né, concluindo o ensino médio, e hoje, desde 2009, 2010, ele começa a ser usado como forma de ingresso nas universidades, né, passa a ser um vestibular também. E a partir daí, o formato foi mudando, o estilo de questão foi mudando. E, infelizmente, criaram alguns rótulos, como, por exemplo, o Enem é fácil, o Enem é só interpretação. Isso me mata. E, justamente, e às vezes nós, professores, acabamos também entrando nesse jogo, levando essa linguagem para a sala. É fácil reproduzir, né? Justamente. Não, criando sempre, ainda com uma pegada de vestibular tradicional, querendo falar de bizu, né? Não, é sempre assim e não é. A prova do Enem é uma prova conteudista, sim, mas eu posso dizer que muito mais que é uma prova técnica. Né? É uma prova que é regida por 30 competências e 120 habilidades. As 30 competências e as 120 habilidades eu posso lhe dizer tranquilamente, vão ser cobradas na prova. Sim. Agora, conteúdo X, conteúdo Y, a gente fala por uma recorrência, mas não há obrigatoriedade. Exato. Trazendo para a matemática, tá? Por exemplo, logaritmos, que é um terror para muitos. Há 2 anos não cai na prova. Mas por conta disso eu vou dizer ao meu aluno que ele não pode estudar, que ele não deve estudar? Não, porque ele pode ser cobrado. Por quê? Porque ele pode entrar dentro de uma destas competências. Né? A prova de matemática das 37 são competências de matemática e a competência 5, que fala de modelagem, ela pode trazer uma situação problema que o aluno tenha que usar como artifício um recurso do logaritmo. Então eu não posso simplesmente chegar e dizer ao meu aluno que não estude. Mas também não há uma garantia que aquilo será cobrado. Não, eu tenho conversado, especialmente esse ano, eu tenho conversado muito com meus alunos. Cara, é mais importante dominar a prova do que dominar o conteúdo.
Que às vezes se você entender a estrutura da prova, como você falou, Sim, entende, tipo, para ler, que o Enem não é sacana, eu brinco muito com ele assim. sim. O Enem, a E regra é tá lá, verdadeiro. tipo, a regra tá explícita, que muita gente não se importa. Então, Perfeito. lê a competência, lê a habilidade. E, conversando com o público exatamente para o nosso programa, uma pergunta, a primeira pergunta que apareceu eu achei a mais honesta. Certo. Professor, ainda dá tempo de se preparar para o Enem? Com certeza, com certeza. Nós estamos começando o segundo semestre e claro que dá sim, dá para evoluir, dá para crescer e claro que nós temos N tipo de alunos, né? Então, alunos que estão em estágios diferentes. Sim. Tem aluno que vai começar do zero. Tem aluno que está há 10 anos sem estudar, está fazendo um curso, já está em uma outra, tem uma profissão, mas quer mudar de profissão, quer recomeçar. Tem aluno que está na terceira série do ensino médio, tem aluno que está no seu Treineiro, primeiro né, ano de provavelmente. cursinho, segundo ano de cursinho, tem aluno que é treineiro. Então, assim, nós temos vários tipos de alunos, tá? Mas, de cara, o aluno precisa de conteúdo, precisa, Sim. mas principalmente conhecer a prova do Enem. Então, claro que não é pegar a matriz de referência, agora eu vou ler as 30 competências e as 120 habilidades. Não, não é isso. Mas você pode começar justamente conhecendo a prova. Vejam, a prova neste formato, nós temos mais de 20 edições, Uhum. porque tem a primeira, tem a segunda aplicação. Então, dá para o aluno se organizar, começar fazendo um caderno de prova por semana, identificando os erros, as suas dificuldades, também aquilo que ele consegue recordar. Acredito muito que para recomeçar com a prova de linguagens, com a prova de humanas, é um pouco mais fácil. Depois matemática, a prova que eu acredito, na verdade, e vejo muito nos meus alunos hoje, a prova mais difícil, maior dificuldade de crescimento, a prova de ciência da natureza. Que foi ano passado, pegou muita gente com... Justamente, né? Se fala muito de uma fulvestização do Enem, Uhum. né? Por conta de conteúdo de sendo mais tradicional. Isso tem pontos positivos também, não é uma tragédia, tá? Mas dá para o aluno começar, inclusive, do zero agora. Dá para ele conhecer, se apropriar da prova, resolver muitas provas até o dia do Enem, né? Já reforçando aí as datas, 5 e 12 de novembro. E agora, se eu estou em um estágio que eu já tenho uma boa bagagem, já tenho muito conteúdo, nesse segundo semestre, o que é que eu aconselho ao aluno? Conheça mais a prova. Então, faça todas as primeiras e segundas aplicações dos últimos anos, pelo menos de 17 para cá, 2017 para cá. Então, 2017 para cá, esse cara tem 10 provas para fazer. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E aí, pode ser que a minha fala esteja até repetitiva nesse sentido, mas quando a gente fala de competência e habilidade, vamos pensar na prova de matemática. O aluno vai pegar 10 provas de matemática. São 450 questões. São 450 problemas, né? Situação problema. Então, a prova acaba se repetindo. Sim. É aí que você vai tirar vantagem. Né? Justamente, a prova ela não é inédita. Eu converso muito com meus alunos nesse sentido. A prova ela não é inédita. Você pode, das 45 questões de matemática, de ciência da natureza, ter ali algo em torno de 10 a 15% de uma situação nova. Estou estudando alto, é menor até esse percentual. Mas isso vai corresponder a 5, 7 questões. Você tem 38, 40 38, 40 questões que vão estar se repetindo. Então, o aluno precisa ter esse conteúdo, mas ao mesmo tempo, principalmente, conhecer a estrutura da prova. E até falando sobre isso, veja que eu comecei a falar da prova de linguagens, né? Uhum. A prova de linguagens para começar. Mas a gente tem que ter um cuidado com a prova de linguagens. E aí eu volto a falar da questão que tudo é interpretação. Não é. A prova de linguagens, uma curiosidade, se ela fosse fácil, todos os anos ela seria fechada. O que seria fechar? Teríamos alunos acertando as 45 questões. E isso nunca ocorreu. Então, se depois de tantos anos de prova, de milhões de alunos fazendo essa prova e ninguém fecha essa prova, eu não posso afirmar que essa prova é fácil. Exato, é fácil. Ela é mais fácil de iniciar, de você compreender o processo. A linguagem. A linguagem. Mas crescer nessa prova é bastante difícil. Na verdade, só aproveitando ficou muito didático esse início, eu queria só tentar fechar um ponto que acho que pode ser importante para o aluno, inclusive em cima do que a gente tinha comentado. Beleza. Você consegue explicar pra gente o que é competência e o que é habilidade?
Sim, Tipo, sim. por exemplo, um exemplo. Sim. Então, o que é que acontece? Veja, a competência, vou usar a matemática porque Fica à vontade. é mais simples, né? Você tá dizendo, Vou né? ser professor de matemática. Por exemplo, a competência fala que o aluno terá que ser capaz de equacionar uma situação-problema, certo? Então ele vai ter que ter a habilidade de, ao fazer a leitura daquele problema, saber montar a equação e resolver essa equação. Por quê? Vamos lá. Não sei se ficou muito abrangente. Aí eu posso envolver uma situação, problema que eu resolvo com uma simples equação do primeiro grau ou com uma função exponencial. Então, ele vai ter que ter a competência de, ao ler a situação, problema, identificar que ele vai precisar O cenário, né? o cenário, né, montar, equacionar, tirar da linguagem do português a situação e trazer para a linguagem matemática e ter a habilidade de resolver aquela equação que ele criou, ou aquela função que foi criada. E como é que conta é essa que não fecha? Como é que a gente faz tipo, que na época, por exemplo, do vestibular tradicional, sou da época do PSS. Sim, eu da também. Aí, tipo assim, mas como é que eu chego nessa conta? Porque existe um ponto e foi a pergunta mais feita pelo público, inclusive agradecer. Foram muitas mensagens, só hoje de manhã, tipo, foram mais de 40 dúvidas, Que mensagens. maravilha. Tentei organizar aqui, tentar contemplar todo mundo. Mas muita gente falou sobre pontuação e sobre TRI. Certo. Eu sei que as duas coisas estão alinhadas. Sim, sim. O que é esse tal de TRI e por que ele é tão importante para a prova? Pronto, perfeito. Vamos lá, veja. Até a época do PSS, hoje, FUVEST, vestibular de medicina da UNIT, do vestibular tradicional da UNIT, vamos chamar de teoria clássica dos testes. Tá. Por exemplo, vamos lá. A gente vai fazer, nós dois somos candidatos ao curso de Direito na USP, né? Então nós vamos fazer a prova FUVEST. Essa prova tem 90 questões, beleza? Uhum. Eu vou acertar 63 e você 63. Tá. Nós dois acertamos 70% da prova. A nossa pontuação é exatamente igual. Independente que aí há várias possibilidades de questões que nós acertamos. Concorda? Sim. Nós não acertamos necessariamente as mesmas 63 questões. Mas nós temos exatamente a mesma nota. A nota do corte, vamos supor que seja de 63, 63 de 90, isso corresponde a 70%. Beleza. No TRI, na prova do Enem, isso não ocorre. E, na verdade, o TRI não é um fenômeno exclusivo no Brasil. Várias provas ao longo do país, todo mundo usa TRI. Por exemplo, a prova do TOEFL. Do inglês, né? Do inglês, o TOEFL, ele usa TRI, tá? Então, a prova, vamos pensar, na prova ela tem 180 questões, são 180 questões, todas elas foram elaboradas a partir de uma competência e de uma habilidade. Sim. O aluno, quando pega essa prova, ele não tem essa facilidade, não está identificado, essa é a fácil, essa é a média, essa é a difícil. Uhum. Eu e você, enquanto professor, quando elaboramos a partir da competência e da habilidade, a gente tem uma indicação daquilo que a gente acha que, não, isso aqui vai ser fácil. Uhum. Mas é achismo. Sim. Essa questão, ela depois será o quê? Pré-testada. E depois desse pré-teste, vai existir um indicativo. Se ela é fácil, se ela é média ou se ela é difícil, a partir de um percentual de acertos. E aí, para cada uma destas questões, elas receberão uma nota de proeficiência. E aí vai para aquilo que a gente chama de coerência pedagógica. O aluno precisa ter uma certa coerência pedagógica para que ele possa ir ganhando essa pontuação. Como assim? O aluno tem que acertar primeiro as questões fáceis. Não adianta ele acertar as questões difíceis e não acertar as fáceis. Uhum. Talvez esteja muito didático, então vou tentar, junto com você vai me ajudar, a gente tentar descobrir um pouco do que seria, tá? A partir desses indicadores. Por exemplo, professor, numa cama normal, quando o senhor deita, vai descansar à noite, seus pés ficam para fora ou dentro da cama? Você consegue confortavelmente estar na cama? Dentro. Então, eu tenho um indicador aí.
o senhor tem menos de 1,85 m. Justo. Justo? Beleza. Estávamos falando Bem há pouco... menos, na verdade. Não, mas não entregue. Nós estávamos falando há pouco dos nossos colegas que estão... Né, um específico que estava me ligando agora no momento da gravação. Abraço, Montalvão. Vamos expor. Não lhe atendi por estar aqui, tá? Na Europa. Estava viajando para a Europa. Então, quando o senhor for viajar para a Europa... Foi viajar para a Europa, que eu sei que você viajou nas férias passadas... Você conseguiu colocar a sua mochila com tranquilidade ali na área? Consegue colocar com tranquilidade? Tô na média. Tá, então eu acredito que o senhor tem mais de 1,63 m. Uhum. Vejam, eu fiz uma pergunta em relação a essa cama e fiz uma outra, então eu já tenho aí 2 indicadores. E eu já posso dizer que o senhor tem mais de 1,63 m e menos de 1,85 m. Sim. O senhor se considera, né? O senhor teria possibilidade. Eu sou muito formal, por isso que eu estou chamando de senhor, tá? Você, por conta da minha função. Você acredita que seria um grande jogador, um excelente atleta na área do basquete? Não, a vida já Não. me ensinou isso. Então, veja, eu fiz uma nova pergunta para validar a informação da cama. Uhum. Sim. Do 1,85. Então eu tenho, agora eu lhe fiz 3 perguntas, 2 indicadores e uma para realmente verificar se aquela indicação estava... Você não foi um ponto fora da curva. Justamente. Né? Então eu já passo a ter um parâmetro. Uhum. Eu sei que a sua altura está entre 1,63 e 1,85. Mas isso ainda é uma escala um pouco distante, abrangente. Quando você foi colocar a mala, você não teve dificuldade, mas você conseguiu ver o fundo da área destinada a colocar? Consigo. Com tranquilidade, você consegue ver o fundo todo lá onde você coloca? Dá pra ver. Então, eu posso lhe assegurar que você tem mais de 1,63 e que a sua altura está entre 1,63 e 1,75, 1,76. Já dá uma funilada. Ou seja, eu já consigo diminuir pela sua característica. E claro que se fossem lançadas aqui mais 2 ou 3 perguntas, a gente já cravaria a sua altura. Nesse caso, é um pouco parecido do que a questão do Enem vai fazer. Uhum. Justamente para analisar essa sua coerência pedagógica. Então, a prova ela vai ser montada com questões para justamente o aluno possa identificar essa estratégia, né? Ele possa entender, enxergar a coerência pedagógica naquela prova que você está fazendo. Então, pode acontecer, e aí, na época que saem as notas, a gente ouve, não gostaria de usar o termo, mas para facilitar, muita bobagem, por não conhecer a prova. Então, o cara diz, o ano passado eu acertei 35 itens e tive uma nota 800. Esse ano eu acertei 35 e só tive 720. Tem erro. Não. É plausível. Nós dois podemos ter a mesma pontuação e notas totalmente distintas, divergentes mesmo. Por quê? Vamos voltar para a teoria clássica dos testes. Lá, 63 é 63. Aqui não. 35 é diferente de 35. Por quê? 35 de 45 eu tenho N possibilidades aí de combinações, né, de questões que vi a acertar. Então isso vai... E aí, como cada questão tem uma nota de proeficiência, a minha nota pode ser totalmente diferente da sua. É mais justo. Sim. Porque a TRI, ela consegue, inclusive, identificar se há o chute ou não. Exato. Então, claro que às vezes o aluno é muito bom, está muito preparado e ele pode não ter uma TRI legal. Isso ocorre. Porque é como se ele fizesse com mais displicência as questões fáceis. Sim. E aí ele se preocupa mais com as difíceis. E aí erra 2. Claro que não errar uma questão vai prejudicar a sua nota por inteiro. Mas ele começa a se preocupar mais com as difíceis, erra um bom número de questões fáceis e isso vai prejudicar a TRI dele. Mas, por isso que, assim, fazendo meio que um merchan, a escola que eu trabalho é parceira do sistema Aridsá e nós temos ferramentas que já pega questões de edições passadas e divide em médias,
fáceis e difíceis. Pô, Ou bacana. seja, porque aí meu aluno, e os meus alunos foram orientados agora nesse período de férias, a justamente resolver essas questões divididas por nível de dificuldade. E o que é bacana, a gente sai do achismo. Sim. Porque lá as notas já estão classificadas, as questões já estão classificadas como fáceis, médias e difíceis a partir do próprio Enem, dos microdados do Enem. Porque, infelizmente, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil, a gente ainda faz muita educação na base do achismo. Hoje, já crescemos bastante, né? As escolas têm parceiros, têm sistemas de ensino que apresentam muitos dados estatísticos. Então, a gente, enquanto gestor, enquanto educador, enquanto professor, como também coordenador, a gente precisa se apropriar destes dados para ajudar o nosso aluno a conhecer mais a prova. E você faz um trabalho melhor com... Justamente, você começa a fazer um trabalho realmente assertivo, você ataca realmente na dificuldade do aluno, você faz com que o aluno aprenda, conheça a estrutura de prova, e você também, enquanto profissional, Não, passa a meu ter muito trabalho é mais outro, propriedade. exatamente. Eu Você vou passa a ter muito mais preparar um propriedade. material, uma revisão, uma apostila é outro, tipo, não vou focar nisso aqui, até o termo que eu vou utilizar, a linguagem que eu vou utilizar, sim, é outro tipo de prova. sim. Só que você usou um termo que eu achei muito legal, tipo, a gente falou, ó, a prova do TRI ela é mais justa porque ela abrange o universo, ela pega mais variáveis, vamos Sim, colocar sim. assim. Só que você acha que o Enem, ele democratizou o acesso à universidade? Na verdade, não vou dizer que o Enem. Eu acredito que essa democratização se dá muito mais pelo sistema de cotas. Sim. Então, eu acredito, na minha opinião, na minha humilde opinião, o sistema de cotas, ele foi o segundo maior projeto social que eu vi enquanto ser humano aqui nesse país. Por quê? Eu sou aluno de escola pública, eu fui aluno de escola pública, sou de uma cidade do interior. E na minha escola tinha excelentes alunos, mentes brilhantes. Mas a gente não podia sonhar com vários cursos da Universidade Federal de Sergipe. Um dos caras mais brilhantes que eu vi, estudou comigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, ele fez farmácia. E pra gente aquilo era uma conquista Sim. imensurável. Você conseguir passar em farmácia, em uma licenciatura, significava passar. Por que eu escolhi a licenciatura? É uma curiosidade que eu sempre falo para os meus alunos e eles ficam um pouco sem entender no início. Eu sou professor de matemática, mas eu não escolhi ser professor de matemática primeiro. Primeiro eu escolhi ser professor. Depois a disciplina. Por quê? Porque eu tinha certeza que, sendo professor, eu ia conseguir ascender socialmente. Sim. Veja, hoje, infelizmente, as licenciaturas não atraem mais. Tem as menores notas de corte, não somente aqui em Sergipe. No SISU tem as menores notas de corte. Mas, a partir do sistema... Então, assim, aí o que acontece? Para nós, restávamos somente o quê? As licenciaturas. E já era uma grande conquista, já era vencer o próprio sistema. Mas com o sistema de cotas, professor, a gente começou a ver o pobre, o preto, frequentando a universidade, frequentando os cursos de engenharia, curso de direito, curso de medicina, que antes nós não víamos. Então, o Enem ajudou sim a essa democratização, mas o fator principal foi justamente o sistema de cotas. Sim, sim. Até porque você tem um país absolutamente desigual. Perfeito. Infelizmente, tipo, até por regiões, você pega Sim. Norte e Nordeste, isso vai se, tipo, a universidade ela não tá fora desse universo. Sim. Ela é um espelho da sociedade que ela tá inserida. Perfeito. Porque você imagina assim, essa era outra pergunta que eu queria te fazer, né? Houve um debate, principalmente aqui, e aí trazendo um recorte para Sergipe. Muitos dos alunos, e você deve ter ouvido isso, principalmente nos seus atendimentos, a questão da bonificação. É outra tragédia. Você podia explicar pra gente o que é que aconteceu? Posso sim. Veja, inclusive eu fiz um trabalho recentemente, fiz uma pesquisa, apresentei aos meus diretores e aos meus professores. Não apresentei aos meus alunos, porque eu acho que ia chocar bastante. O que é que ocorre? Veja, nós estamos falando de Enem, mas essa pergunta já está mais relacionada ao SISU, Sim, que é o sistema de seleção. Quando a gente fala assim, o Enem democratizou, perfeito. Mas o Enem, quando foi criado, juntamente com o SISU, né, ele passa a ser o sistema de seleção, ser o vestibular. E o SISU, o que é SISU? Um sistema universal. Um sistema de seleção universal.
Então, o que é que eu penso? Um Brasil sem muros, sem fronteiras. Eu, aluno aracajuano, vou fazer o Enem e vou concorrer a uma vaga no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em Pernambuco, aonde eu puder, eu vou ter a possibilidade de passar e ir. Beleza. Mas começaram a levantar esses muros. E é justamente com as bonificações. Então, o que é que ocorre? Estados hoje aqui, Alagoas, alunos que concluíram o ensino médio, né, fizeram os 3 anos ou até mesmo os 7 últimos anos na escola. Em Alagoas, ele tem bonificação na Universidade Federal, no campus de Arapiraca, ele tem na estadual. E a conta é simples. Essa bonificação sendo de 5% a 10%, você coloca um muro que o aluno sergipano não pode ir. Alagoas está aqui vizinho. Sim. Aí eu tenho bonificação hoje em Alagoas, no Rio Grande do Norte, todo o estado de Pernambuco, no Acre, no Amazonas, no Maranhão. O aluno... tem como concorrer? Não tem, porque, veja, nós estamos concorrendo à vaga de medicina. A nota de corte, vamos supor, no último SISU, que a Universidade Federal de Alagoas, todos nós podíamos concorrer, a nota de corte ficou na casa dos 790, 794, por aí. Beleza. Agora, quando você pega, tá lá, 820, 830. Aí, olha, tá mais concorrido. Isso é matéria em grandes sites. Uhum. O vestibular mais concorrido é o do Amazonas. Não, é porque lá tem 15, 20% de bônus. Então, a conta é simples. Eu tenho 790. Antes eu passava. Você tem 750. 790 para 750 é uma distância absurda. Sim. Mas você tem uma bonificação de 10%. Ou seja, a sua nota vai aumentar em 75 pontos. Você passa para 825. 825. Não tem como. Então, aí eu fui fazer um estudo, fui verificar quantas vagas tem em cada estado, no caso de medicina, por ser o mais concorrido. E é o que me chamou a atenção logo de cara. Eu vou fazer pergunta de humanas para lhe ajudar. Qual o estado mais populoso da nossa federação? O estado. São Paulo, né? São Paulo. Sabe quantas vagas de medicina tem em São Paulo via SISU? Faço ideia. 40. 20 vagas em ampla concorrência, 20 vagas para cotas ou ações afirmativas. Então, começa a ter uma migração. Sim. O estado vizinho, Minas Gerais, é o que tem o maior número de vagas. Em torno de 400 vagas distribuídas em ampla concorrência, cotas e ações afirmativas. E aí começa a distribuir. Só que quando... Então, o aluno que está ali em São Paulo, ele tem as estaduais, que a realidade em paulista é diferente. Então, eles fazem os vestibulares tradicionais, teoria clássica dos testes, mas ele tem várias estaduais, tem federais, e ainda ele tem o SISU como uma quarta, quinta, sexta, sétima opção. Então, ele começa o efeito de migração. E esses caras acabam vindo para o Nordeste. Por isso que muitos muros foram levantados. Porque no estado como o do Acre, ele montava uma turma com 40 alunos, no caso de medicina, 4 eram do estado. Então, muito provavelmente, após formados, só ficavam 4 médicos naquela região. Você não retribui para a sociedade. Justamente. Então, por isso que eles colocaram. Não estou aqui, e aí é um debate muito amplo, da gente validar se é correto ou se não é. Mas a questão é, nós estamos com um sistema que tem várias regras. E o aluno sergipano está extremamente prejudicado. Só para ilustrar, Sergipe tirou esse bônus. Então, o caso de Sergipe foi um pouco diferente. O que foi que a Universidade Federal de Sergipe fez? O campus de Lagarto, quando foi criado, ele foi criado com a intenção, né, o objetivo de trazer mais profissionais da área de saúde para aquela região do nosso estado. Né? Ali fica, e Lagarto é bem, apesar de não ser o centro do estado, né? A região central está em Itabaiana, mas é próximo a Itabaiana, é próximo da região sul, então você a possibilidade de ter realmente vários profissionais na área de saúde. Beleza, ótimo, excelente.
Mas, por conta dessa migração, começaram a perceber que mais da metade dos alunos matriculados no curso de medicina não eram sergipanos. Então, qual foi a estratégia da Universidade Federal de Sergipe? Tirou as vagas exclusivamente do campus de Lagarto, tirou do SISU. Então, a universidade, o campus de Aracaju permaneceu no SISU e tínhamos Lagarto fora do SISU, o que gerava uma terceira opção. Já que eu tenho duas opções no SISU, eu tinha Lagarto como uma terceira opção. E mais, no primeiro processo, eles colocaram a bonificação para os alunos que tinham estudado aqui os 3 anos do ensino médio, ele tinha uma bonificação de 10%, o que, teoricamente, e na prática também, favoreceu ao aluno, digamos, sergipano. Mas entraram na justiça contra esse vestibular. Inclusive, chegou-se a cogitar os alunos que já estavam matriculados perder matrícula e tudo e ser feito um novo processo. Mas conseguiram entrar num acordo perante a justiça que os alunos que já estavam matriculados daria continuidade, mas que os novos processos seletivos não teriam mais essa bonificação. Então, nós tivemos mais 2 processos sem a bonificação e Lagarto voltou para o SISU sem a bonificação. Resultado, mais uma vez, mais da metade dos alunos aprovados no curso de medicina no campus Lagarto não são sergipanos. Está gerando uma polêmica. Porque Sergipe está vivendo uma ilha, né, professor? Uhum. Acho, a gente está numa ilha. Então, o aluno sergipano concorre aqui no nosso estado contra todos, mas fora ele não tem força. Não é porque o nosso aluno é ruim, não. Pelo contrário, nosso aluno é excelente. Nós temos excelentes alunos reproduzindo excelentes notas, mas o número de vagas é muito pequeno. Em ampla concorrência, sem bonificação, em todo o país, nós temos pouco mais de 1.500 vagas. Pouco mais de 1.500 vagas. Então, no caso de medicina. Então, é muito. Não é muito. Não é muito. Distribuído em todo o país. E o cara não concorre às 1.500 vagas simultaneamente. Ele vai escolher 2 opções. São 88 faculdades. São 88 faculdades que se cadastraram no SISU do início do ano. Só que delas, né, um número imenso, como eu já citei aqui. Veja, só na região Norte e Nordeste, estados como Amazonas, o Amapá, só para ter uma ideia, o Amapá, nós tínhamos no Roraima 8 vagas em ampla concorrência. Eu tive um aluno aprovado lá. Mas, Maranhão, as portas fechadas, fronteiras fechadas, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, algumas na Bahia, todo o estado de Alagoas. Então, assim... É uma ilha mesmo. Está muito difícil. E em outras regiões do país há também bonificação ou ações afirmativas, como acontece na Federal do Recôncavo Baiano. Eles têm um número de vagas que é destinado a quem mora, né, a um raio de 150 quilômetros do campus. Então, de 80 vagas, nós temos 16 somente em ampla concorrência. As demais, ou com ações afirmativas, ou cotas, ou bonificação. Que maluco isso. Você falou muito bem, Peixoto, a questão do Enem, né? A gente costuma olhar ele sempre como vilão. Sim. Então, tipo, vai ser o TRI é uma parada justa, dá pra fazer assim, assim, assado. O que é que você acha que o Enem poderia melhorar, tipo assim, em construção da prova? Então, dá sempre para crescer, digamos assim. O que é que eu não vejo tão positivo? O número de questões e o tempo dado. É muito apertado para um aluno conseguir. Veja, é uma prova física. No primeiro dia eu tenho 90 questões, né? 45 questões de humanas, 45 questões de linguagens e mais uma redação para fazer em 5 horas e 30 minutos. No segundo dia eu tenho 45 questões de matemática, 45 questões de natureza para fazer em 5 horas. É surreal. Então, é surreal. E daria para manter com a mesma estratégia de TRI, acredito, pelo que eu já tenho estudado, com 28 questões cada área, 28, 30 questões. Então, essa prova poderia ser um pouco mais reduzida em relação ao número de questões e manter essa mesma estrutura. Não vou estar falando aqui sobre novo ensino médio, porque existem várias incógnitas, mas já se tem pensado também em muita coisa bacana, né, em relação a um novo Enem,
E acredito que dá sim, dá para melhorar, dá para avançar em relação a essa prova. Mas eu sou um apaixonado e assim, sou fã realmente da prova do Enem. Não, isso é verdade. Eu recebi, aí eu vou tentar dar prioridade aos meninos que mandaram perguntas, assim. A gente recebeu Beleza, muita. beleza, Eu vou tranquilo. tentar só organizar aqui mais ou menos pra contemplar todo mundo. Inclusive a pergunta do TRI foi foi da Andresa. Andresa Chagas. Veja só, tem um ponto que casa com outros episódios que nós tivemos aqui no Sapiens. Certo. Qual que é a importância de cuidar, tipo, da saúde pra prova? Ou como é que eu posso, tipo, se você tem orientações de como fazer isso? Temos sim. Então, primeiro caso, né? Eu sempre converso com meus alunos. Eu não quero meu aluno aprovado e doente. Sim. Né? Eu quero meu aluno bem. Existe uma pressão muito forte da sociedade, eu preciso passar, o imediatismo. Quando nós éramos, acredito sou um pouco mais velho que você, mas se você fez PSS, eu posso dizer que somos contemporâneos. Era muito normal o aluno fazer 2, 3 anos de cursinho, Na verdade, 4 anos. já estava no cálculo, né? Já era uma regra. Então, nós fazíamos o ensino médio com muita tranquilidade. Ao concluir o ensino médio, a gente ia começar a pensar em faculdade, né? Então, era algo muito natural. Mas agora não. Cada vez mais o aluno quer terminar o ensino médio e já entrar na universidade. Principalmente, isso é muito característico aqui em Sergipe. E aí já existe uma pressão muito grande sobre ele. Essa prova é uma prova com 180 questões, mais uma redação, sendo feita em 2 dias. E já foi pior, né? Porque antes era sábado e domingo. Exato. Agora são 2 domingos. Então, eu acredito assim, o aluno precisa ter dentro de uma programação, ele precisa ter uma rotina de estudos, ele precisa dormir bem, ele precisa ter o horário de sala de aula, o horário de almoçar, o horário para estudar, mas principalmente o horário para fazer atividade física. Se ele faz terapia, que eu até brinco com os meus alunos, tenho certeza que muitos deles vão rir agora, né, que a gente precisa do momento socioemocional. E, inclusive, nas cartilhas que eu faço, nas minhas orientações, eu coloco lá, momento socioemocional. Por quê? Porque é o equilíbrio, é a válvula de escape. Então, hoje todos nós precisamos de terapia. Antes existia uma barreira em relação a isso, ao aluno fazer terapia, a um professor que está fazendo terapia, mas eu aconselho, façam terapia, façam atividade física, já expliquei aqui, já citei, que é uma maratona. Se você também tem uma religião, frequente a sua religião. Por quê? Porque se você ficar 24 horas vivendo somente a sua aprovação, aula, estudo, aula, estudo, aula, estudo, aula, estudo, vai chegar um determinado momento que você vai arrebentar. Sim. Agora, nesse período, nós estamos no período de férias, eu fiz uma cartilha para o meu aluno, inclusive colocando na cartilha os dias que ele iria parar, que ele não iria estudar. E aí eu até reforço para eles, né? Eu brinco com eles, eu digo, olha, eu estou fazendo essa cartilha e você vai apresentar para o seu pai, para que você diga, pai, Peixoto está validando que neste momento eu preciso parar, eu posso parar. Coloquem essa responsabilidade em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. O aluno precisa parar. Ele precisa, mas ele precisa também recomeçar. E quando ele recomeça, ele tem que recomeçar com muita responsabilidade. Ele precisa ter o horário de acordar, o horário de estudar já pré-definido, já com tudo. Segunda-feira eu vou resolver 10 questões de matemática nessa primeira hora. Quais questões? Qual o conteúdo? Tudo isso já deve estar pré-definido anteriormente. E volta aquele ponto da estratégia, né? Justamente. E ele precisa se conhecer. Os simulados que o aluno fez no primeiro semestre, a prova do Enem do ano passado, ali vai nortear quais são as suas reais dificuldades. Então, é a partir dali que vai direcionar o meu estudo. No Brasil, a gente também tem, a gente acaba rotulando muito o erro. Eu não posso errar, né? É como se fosse um demônio errar. Mas, cara, o erro é quem me faz crescer, é quem me leva. O erro e o medo, eles me levam para frente. Né? Então, eu lembro de uma situação que eu já comentei também muito com meus alunos. Minha filha, quando tinha 3, 4 anos, hoje ela tem 6, um abraço aí, beijão pra Laura. Eu errei uma determinada situação e ela respondeu da seguinte forma: quen, 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 quen. Ele vai colocar, né? Isso aí, né? Vai, com certeza. Quen, 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 quen. Estagiário é maravilhoso. Então, e aquilo me chamou a atenção. Peraí, minha filha, com 4 anos, ela já está zombando do erro.
Era um erro, era uma brincadeira, pode parecer uma bobagem, mas isso acontece em sala de aula. Então, é esse tipo de comportamento que acaba fazendo com que o meu aluno faça uma prova, termine uma prova, ele não quer nem olhar para a prova. Sim. Sai o gabarito, não, eu não vou verificar. Ou quando sai o gabarito, ele só se preocupa com o número de acertos. Não, tá errado. Quais foram os meus erros? Por que eu errei? Justifique por que você errou. Eu até, me perdoe, eu até Fique vou à um pouco vontade. além. Tipo, você preste atenção no seu acerto, que às vezes você acerta sem merecer. Eu coloco isso também quando ele vai mapear a prova. Exato. Olhe toda a prova, não só os erros, os acertos, por quê? Você já ouviu muito isso em sala de aula. Você nunca me disse, mas eu tenho certeza. Ah, fiquei em dúvida em 2 itens e marquei o errado. Exato. Mas, muitas vezes, ele ficou em dúvida em 2 itens e marcou o correto. E aí, ele erra por achar que aquele conhecimento já está estabilizado, já está consolidado. E ele não está. Então, esse item merece uma atenção, a mesma atenção que eu dei para o item que eu errei. Eu fui aluno de Hirohito, de Sim, biologia, no biologia. 3º ano. Ele falou um negócio que eu nunca esqueci na sala de aula. Ele falou assim: professor, eu errei, mas eu errei besteira. Se fosse besteira, você não errava. Isso ficou na minha cabeça até hoje. Meu Deus do céu, um abraço, Hirohito. Mas exatamente isso, estratégia de prova. Justamente. Então, assim, o aluno tem que se conhecer. E se conhecer não é fácil, né? Aí você, enquanto professor de humana, sabe disso. A gente tem essa dificuldade de olhar para dentro, né? Quem sou eu? Mas o aluno tem que fazer isso. Sim. O que é que eu estou errando? Vaidade e orgulho não leva ao aluno a crescer. Então, ele precisa, eu bato muito nisso e reforço aqui, o aluno precisa, por demais, olhar o que eu estou errando. Eu estou errando, então eu vou estudar. O erro torna-se uma expectativa de aprendizagem. Não, perfeito, perfeito. E, inclusive, uma das perguntas da Mirella que ela mandou aqui, eu achei bem interessante. Ela fala muito assim, nessa questão do, tipo, como é que se mantém firme nessa reta final. Eu achei bem curioso que ela coloca assim, como separar os bons conselhos dos maus conselhos nessa reta final? Então, veja, nesse caso é interessante que ela tenha as pessoas certas ao lado. Uhum. Então ela precisa não somente de um bom acompanhamento pedagógico na escola, ela tem que conversar, pode conversar, buscar conselhos dos seus professores, de colegas que já passaram, de colegas que vivenciaram aquela situação e tiveram êxito, Sim. tá? Porque realmente, uma coisa que eu sempre aconselho aos meus alunos nessa reta final, saiam de muitas redes sociais, principalmente na semana de prova e na semana entre as 2 provas, entre o primeiro e o segundo dia, porque começam a sair muitos burburinhos, muitos fakes, né? Muito fake, como por exemplo, ou teve a redação hoje, domingo, aí à noite já começam, quem fez isso vai zerar, quem fez aquilo vai. Então o aluno já começa a achar que ele perdeu o jogo. Uhum. Sai gabarito extraoficial. Vou falar de novo de linguagens. Linguagens, o pessoal fica ali. Linguagens acontece muito isso. Eu, do sistema de ensino tal ou de tal plataforma, de tal jornal, publico que a primeira questão gabarito foi letra A. Aí você fica aguardando para ver se realmente é A. Aí você diz que é A. Aí Ricardo já disse que o gabarito é B. Aí fica aquela confusão para o aluno. Outra coisa, o aluno faz o aluno nunca acha que fez o suficiente. Então ele tem um bom número de acertos, mas ele acha que aquilo não é suficiente. Ele já vai para o segundo dia como derrotado. Uhum. Tá? Então, é um conselho que eu dou nesse momento de preparação. Sair, se possível, até por inteiro, de muitas redes sociais, tá? Não ficar vendo esse tipo de informação. Grupo da família atrapalha, porque fica... A família quer ajudar. Quer ajudar, mas atrapalha pra caramba no sentido de... Dá mais trabalho são os pais. Porque fica assim, no meu tempo não era assim, no meu tempo não era assado. E aí, meu filho, você fez bem a prova? Isso, né? Não, entrar, aí vai um conselho para os tios e tias, só deseje boa prova, pergunte se está precisando de alguma coisa, mas quanto menos perguntar sobre o dia a dia, de maneira específica, você vai ajudar. Então, para sintetizar, eu aconselharia sair
a sair das redes sociais. Não estou querendo dizer sair de um todo, mas assim, evitar. Um filtro, né? Justamente, evitar. O Twitter tem muita. Que é a Cracolândia da internet, o Twitter. Justamente. Também que é você que está dizendo, né? Que lugar, meu Deus do céu. Mas, então, justamente, eu saí do Twitter há muito tempo porque não me fazia bem. Não me fazia bem. Então, foi uma escolha minha. Mas, assim, focar na sua preparação. Então, ter algo que eu aconselho, tá? Não é você viver numa bolha, se isolar socialmente, não. Mas crie o seu grupo de estudo. Sim. Eu já vi N grupos de estudo serem formados na escola que eu trabalho. E é impressionante. Todos conseguem o objetivo. Alguns no primeiro ano, outros no segundo, no terceiro, mas todos conseguem. Como seria? Vamos supor, lá nós vamos ter no segundo semestre 4 simulados institucionais. Mas o aluno só fazer 4 simulados é pouco. E por que eu não coloco mais? Porque não é somente simular. O fazer prova, não é somente fazer a prova. É o ir dormir sabendo que amanhã tem uma prova. É o acordar. O que é que eu vou me alimentar? Então não dá para fazer isso toda semana com o aluno. Mas toda semana ele tem a possibilidade de resolver 90 questões mais a redação ou 90 questões entre natureza e matemática. Então formem grupos para resolver prova juntos. Se ajuda, né? E mais, comentar prova. Então, nós dois hoje, vamos supor que o nosso grupo de 4 ou 5 amigos vamos fazer o segundo dia de prova do Enem de 2020 hoje. Ao final dessa prova, nós vamos verificar o número de acertos, o número de erros. E aí eu vou verificar o que eu errei, mas que você acertou. Sim. E você vai me ajudar. Quando você vai ajudar, você vai validar aquilo que você acertou. Você é professor e sabe, muitas vezes você responde corretamente. Mas para informar para o seu aluno por que aquela questão é certa, você vai ter que formular uma linha de raciocínio para que você venha validar aquela informação. Então você vai estar fortalecendo o seu acerto. Então é algo que eu peço muito a eles e oriento bastante nesse sentido. Formem os grupos de estudo. Formem os grupos de estudo, tá? Não é para o grupo para lanchar, para ir para festa, para fazer farra, não. É o grupo para sentar, fazer prova e comentar prova. A sabedoria de selecionar Justamente. Não, isso é verdade. Tem uma pergunta da Sara, que inclusive acho que essa é específica sua. No que focar em matemática nesse segundo semestre? Então, como eu já citei anteriormente, né? A prova, ela se repete. A prova, ela é recorrente. Apesar de matemática ter lá as 7 competências e as 30 habilidades, mas as situações se repetem. Então, não vai existir uma prova de Enem. Você pegar 20 provas Enem, em todas elas você vai encontrar situações, problemas com as operações básicas, com frações, com porcentagem, com razão e proporção, questões de estatísticas, né, que nós chamamos os 3 M's, média, moda, mediana. Geometria é a grande campeã, geometria plana, geometria espacial. Então acredito que com toda certeza, com bastante propriedade, na prova de matemática, ela vai encontrar muitas questões da parte de matemática básica, né, daquilo que ela estudou a nível de 6º, 7º, 8º e 9º ano, e muita geometria. Isso aí pode ter certeza. E agora a pergunta da Luana, que ela coloca assim, ó. Ela mandou algumas perguntas, selecionei um. Certo. Tenho dificuldade no tempo de prova. Me dá uma dica de uma estratégia para poder fazê-la melhor. Pronto. Veja que eu citei que lá na escola nós vamos ter 4 provas, né? 4 simulados no segundo semestre e 8 ao longo do ano. E citei também que o aluno precisa fazer prova semanalmente. Ele precisa fazer prova semanalmente. Então, nisso, ele já vai criar contato e habilidade com prova. Ah, professor, mas eu já faço tudo isso. Beleza. Não dá para estudar sempre com um relógio marcando o tempo. Por quê? Porque você também precisa ter momentos de estudar para se apropriar de conteúdo. Mas comece a fazer pequenos circuitos. De que maneira? Quando você vai fazer essa prova, se o segundo dia de prova é o que eles têm mais dificuldade, natureza e matemática. Então, se no Enem, se no dia lá eu tenho 5 horas de prova, faça em casa com 4 horas e 30 minutos, mas coloque alarmes a cada 30 minutos, para que você possa acompanhar nos 30 primeiros minutos de prova. O que foi que eu fiz?
nos próximos 30 minutos, 1h30 de prova, quantas questões eu fiz, até mesmo para que você possa acompanhar a linha do tempo, mas também você entender quantas questões você está fazendo. Além disso, comece a pegar um número menor de questões, 10 questões em média, o aluno teria que fazer em 30 minutos. Então coloque inicialmente 10 questões com 30 minutos. Você não está fazendo 5. Beleza, continue esse exercício até você conseguir ajustar. Ajustou, mantenha o tempo, diminua o tempo, mantenha o número de questões, tá? Então, com a prática de prova, isso tende a se ajustar. E claro que existem várias estratégias de prova. Tem aluno que, falando do segundo dia, tem aluno que costuma a fazer primeiro toda a prova de matemática, porque pontua mais, depois vai para ciências da natureza. Eu não gosto muito dessa estratégia, porque ele vai para uma prova muito cansado. Eu gosto muito da estratégia de mesclar. Linguagens e humanas tem muito isso. Então, Prova de linguagem também. é exaustiva demais. Então, né? justamente, são muitos textos. Cara, a conta é simples. A redação vem 4 textos. As outras 90 questões têm pelo menos um texto. Só que nós sabemos que tem várias questões com 2 textos. Mas vamos colocar 90 textos, mais os 4 da redação, 94. Ninguém lê o texto somente uma vez. Exato. Se o aluno lê cada texto 2 vezes, ele vai ler mais de 180 textos. É muito cansativa essa prova. Ela é muito cansativa. Por isso que naquela outra fala eu comentei até que o Enem poderia ajustar com uma redução de número de questões. E até avaliaria melhor o aluno, né? Sim. Se você sabe ou não sabe determinar. Porque às vezes o aluno, e aconteceu muito na prova de humanas, tive muitos problemas no passado. Professor, eu nem cheguei na questão tanto. Perfeito. Então assim, não tem como avaliar o conteúdo desse aluno se ele nem chegou a ler. Justamente. Então, assim, no segundo dia tem muitos alunos que a gente conversa sobre o mapear a prova. Lembra que eu falei que não dá para o aluno cravar quais são as questões fáceis, médias e difíceis, mas dá para exercitar, né? E ter uma ideia, isso dá. Então ele pode mapear para matemática, ele mapear essa prova. O que seria mapear? Olhar a prova como um todo, tirar 5 minutos para isso e já identificar pelo menos as fáceis e difíceis. Os textos menores, análise de gráficos, de tabela, questões de estatística, tá? De razão e proporção, porcentagem, escala, que toda a prova vai ter. Então, que ele possa já ir analisando isso, porque se ele tiver que vir a chutar questões, que ele não chute as fáceis, porque senão o TRI dele fica prejudicado. Boa, verdade. Entendeu? Em ciências da natureza, o aluno brasileiro, entre biologia, física e química, ele tem mais facilidade com biologia. Então, não que biologia, que é um erro que muitos de nós cometemos, dizendo, não, biologia são as questões mais fáceis. Não. Na prova de natureza, eu tenho questões de biologia fáceis, médias e difíceis. O que eu digo ao meu aluno é o seguinte, é zona de conforto para muitos de vocês. Então, até para que você possa ganhar tempo com a prova, você pode começar resolvendo as questões de biologia. Depois, as questões teóricas de física e química. E as de cálculo, por fim. Que normalmente, as de cálculo é onde o aluno erra mais. Então, ela vai ter, se o aluno erra mais, ela tem uma maior nota de proeficiência, são as questões mais difíceis. Até nisso eu já aumento o meu número de acertos e melhoro minha nota no TRI. Até para chutar tem que ter estratégia. Tem. E quando você vai chutar, é melhor você errar. Sim, entendi. Se você for tendo a certeza que você vai chutar as difíceis, é melhor que você erre, para que você não prejudique a sua TRI. Que loucura isso. Para quem tá ouvindo isso de fora, não parece universo, que maluquice. E assim, o aluno vai se acostumando com isso, mas explicar isso para os pais também é um pouco complexo. Isso é uma bunda do coordenador. Essa bomba é sua. A primeira reunião que nós fazemos no ano é justamente já tentando trazer um pouco e é necessário desse dia a dia para o aluno. E claro, o aluno às vezes deixa tudo isso para a terceira série, para aprender na terceira série. E aí é difícil. Mas também é muito difícil você conseguir colocar na cabeça de um adolescente com 14, 15 anos todas essas estratégias, tudo. Então, assim... É uma educação, na verdade. É uma educação e eu acredito muito no tempo de Deus. Todos nós temos um tempo. Então, tem aluno que vai maturar com 15, 16 anos, outros vão 17, 18, 19. Mas, assim, eu falo muito para os nossos alunos que eles precisam confiar, eles precisam acreditar naquilo que eles gostariam de realmente fazer, de cursar e ter o seu plano de ação, viver
o seu dia a dia buscando essa aprovação, mas com muita tranquilidade, tendo os momentos de atividade socioemocional, que vai acontecer. Sim. Essa aprovação vai acontecer. E o que tem acontecido também, e aí isso aí vai muito de acordo com o momento social que o país vive, por exemplo, há 8, 10 anos, os cursos de engenharia tinham a segunda, terceira, maiores notas de corte. Agora não. Agora o que vem no acrescente? Os cursos na área de tecnologia. Sim. Então, se hoje a gente fala muito em medicina com as maiores notas de corte, eu não vejo como uma surpresa daqui a 2, 3 anos ser área de tecnologia. 2, 3 anos. Curto, né? Curto. Porque o fenômeno na educação, ele é assim, para se resolver problemas, leva-se muitos anos, mas para mudar esse comportamento, essa postura, a cada 5 anos a gente tem uma mudança muito grande, até inclusive no comportamento do nosso aluno, na visão do nosso aluno, no caminhar do aluno. Daqui É pra muito frente diferente. esse intervalo vai ser menor ainda. Vai ser né, menor cara? ainda. Tanta As inovação transformações, justamente. E assim, o mercado tá cobrando, tá querendo gente. Sedento, tá sedento. Justamente. E aí vai para outro problema. Nós temos muitas vagas e os alunos que não são atraentes. Porque não adianta você simplesmente ter uma graduação. Certo, eu tenho uma graduação, eu vou trabalhar onde? Sim. Então, assim, Que foram os cursos da moda em algum tempo atrás. justamente, e assim, você tem determinados cursos que você traz aqui para Sergipe que o cara vai fazer, ele vai trabalhar onde? Não tem campo para ele. E tecnologia tem campo em tudo que é lugar. Então, acontece, você tem um aluno que tem uma nota 720 no Enem, que é uma boa nota, e ele queria fazer ciência da computação. A ciência da computação está 760. Só que ele não tem muitas vezes a condição de continuar no cursinho ou fazer mais um ano. Aí ele vai fazer uma engenharia que não é a dele e que o mercado não está absorvendo. Foi tipo um tempo desse, engenharia de petróleo, por exemplo. Por exemplo, engenharia de pesca, engenharia de produção, que tem muito campo. Tem campo fora, mas aqui às vezes é restrito, as portas estão fechadas. Então, e esse cara poderia estar fazendo tecnologia. Uhum. Ele poderia estar fazendo sistema, né? Ele poderia estar fazendo ciência da computação e o mercado precisando desse cara. Exato. Então, muita coisa precisa ser pensada, né? Precisa ser mudada. Não somente mudar o ensino médio, mas mudar muita coisa da estrutura, até mesmo da própria formação, né? Veja, e mais, outro dado muito importante. Nós temos hoje um percentual altíssimo no país de alunos que entram nos cursos de tecnologia, mas não concluem. Porque os cursos muitas vezes não são atrativos, ou o mercado já absorve esse cara. Eu conheço muitos casos, tipo assim, eu não preciso terminar a faculdade, porque... E o cara tá ganhando dinheiro, e aquele dinheiro já muda a vida dele, e ele vai embarcar. Exato. Então, exato. né? Tem uma urgência Essas contas precisam ser melhor desenhadas e fechadas. Verdade. Tem uma pergunta que você falou da prova de natureza, tem uma pergunta do Luan. Ele colocou aqui, ó. A prova de natureza do ano passado, ela foi atípica ou tende a seguir essa pegada? Então... Muita gente falou dessa prova. Então, veja, é porque a gente ainda tem algumas viúvas em relação a provas anteriores. A prova, ela está na estrutura correta. As questões estão no modelo Enem. Na temperatura certa. Justamente, na temperatura certa. Então, eu acredito que a tendência é manter essa prova, esse nível de prova. A do ano anterior foi um pouco, vamos chamar de... Eu não gosto de usar esse termo fácil ou difícil, mas ela foi um pouco mais fácil. Mas assim, veja, tecnicamente, são questões que foram pré-testadas. Eu tenho ali um número X de questões fáceis, eu tenho ali um número X, Y de questões médias e um número Z de questões difíceis. Eu prefiro que o aluno esteja preparado para o mais difícil. Então, se a prova do ano passado foi uma prova considerada mais difícil, vamos esperar que ele mantenha essa tendência de prova. Sim. Porque se ela for um pouco mais fácil, beleza. Mas eu acredito que ela tende a seguir a prova que ocorreu no ano passado. Eu apostaria nessa tendência. E só uma última pergunta, eu juro que eu vou encerrar. Fique tranquilo. Fica à No vontade. caso aqui eu achei muito boa essa pergunta da Isadora. Eu escuto muitos alunos, principalmente o pessoal que trabalha com coordenação. Querendo ou não, a gente está em papéis Sim, diferentes sim. aqui. Nessa reta final, que trabalha com orientação,
é mais, tipo, reta final, entendo, nesses últimos Sim. meses. Aulas ou questões? Principalmente isso para o público de assistente pré-vestibular. Certo. Então, veja, o que é que ocorre? Eu acredito no equilíbrio. No equilíbrio. Se você está no cursinho que está lhe oferecendo aquelas aulas, aquela carga horária de aulas, é porque a gente sabe que aquilo ali é importante. Uhum. Então eu preciso me organizar para que eu possa assistir às aulas do cursinho e ser proativo no meu tempo, de resolver questões e também de estudar conteúdo. Tem aluno que larga conteúdo achando não é só resolver questões, não. Tem muita dificuldade com... É o equilíbrio. Eu até, assim, se eu pudesse, eu mudaria um pouco do desenho da realidade de cursinho. Eu acho que a gente tem muita aula. Eu acho que a gente tem muita aula. Acredito que a gente tem muita aula. Mas aula também é necessário. Eu não vou usar aqui aquele termo, não. Se você não precisasse de aula, não, isso aí não. Não se trata disso. Mas eu preciso da boa orientação. Eu preciso rever determinados conteúdos. E tem aluno, e eu tenho, como eu citei lá no início, eu tenho vários tipos de aluno. Então, assim, o aluno precisa realmente se autoconhecer. Se ele naquela área do conhecimento ele está assistindo muita aula, veja, tem aluno que não quer assistir aula e não quer estudar aquela área. Isso acontece muito em humanas. Sim. Aí eu digo, cara, por que você não assiste a aula? Sugue seu professor ao máximo, porque vai diminuir a sua necessidade de estudar aquelas aulas. Aquele conteúdo. E aí você vai poder, no seu contraturno, se dedicar muito mais às suas dificuldades. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, neste momento, o equilíbrio. Aula, conteúdo e resolver prova. Agora, se eu vou para um Enem buscando ter uma nota 800 de média, eu não posso ir para essa prova sem ter feito pelo menos as últimas 20 provas. Sim, justo. Eu preciso conhecer a prova. Eu preciso ser um especialista naquela prova. Peixoto, obrigado por esse papo. Obrigado Eu que agradeço. topado aqui. Passou voando, né? Né? Tipo, eu já tava aqui porque o estagiário fica ao horário. Mas, minha cara, filha já deve estar me cobrando também para passear de justo. férias. A minha tá no mesmo esquema. Mas obrigado. Deixa o espaço aí pra você dar um recado pessoal. Então, agradeço, né? Agradeço ao convite, ao meu amigo Diego, né? Que ficava sempre, cara, vamos lá. Poxa, eu preciso lhe apresentar o meu amigo, né? O Ashley, que ele vai gostar de falar com você, você também. A gente, apesar de sermos professores na mesma cidade, hoje, né, nos conhecemos hoje, tá? Mas assim, estou muito feliz com o convite, tá? Foi um bate-papo, falar de educação é sempre muito bom, e muitas vezes nós temos aqui na cidade uma certa cultura que as pessoas não podem conversar, né? De escolas diferentes, a gente sai perdendo muito nisso. Então, agradecer ao convite e dizer a você, aluno, que assim, persevere. Pode parecer clichê, mas é extremamente necessário essa resiliência, dar continuidade, porque só passa quem não desiste, tá? Então, conciliar uma melhor estratégia, converse com seus pares, com seus colegas que estão vivendo, ninguém passa sozinho, a gente só passa junto. Então, tente encaixar a sua estratégia de acordo com a experiência do seu colega e casar aula, conteúdo e fazer muita prova. Um forte abraço. Obrigado, Peixoto. Obrigado por essa aula, na verdade. Gente, aproveite, mande pergunta, que é consultoria aqui pra vocês. Obrigado. Maravilha. E Diego falou, foi dito certo. Ashley, pode chamar Peixoto, porque assim, eu já queria fazer, só que eu não tinha essa ponte ainda. Sim, pode ser que ele manja muito da prova. Amém. Isso ficou muito claro aqui. Obrigado. Amém. Obrigado, Peixoto, ter topado. Obrigado você que acompanhou esse papo até aqui. Espero que você tenha curtido e aproveitado o máximo esse conteúdo e não só aproveitado para conhecer, mas aplicar isso na sua realidade. Eu queria muito ter essa conversa para ajudar também os meus alunos e, porventura, você que pode não ser meu aluno de sala de aula, mas que tá passando por esse universo, parente, pai, mãe, filho, primo, que vai fazer a prova, dá uma olhada, compartilha esse conteúdo com eles, e é muito importante pra gente, você gostando desse conteúdo, achou bacana o que viu aqui no Sapiens, inscreva-se no canal, deixa aqui comentário, tipo, seria bacana um episódio sobre isso, sobre aquilo, a gente tá sempre pronto para receber vocês, tá? No mais, muito obrigado e até o próximo episódio.